Bom dia, gente. Bom dia. Mais uma semana abençoada na nossa vida. Deus é conosco. Se Deus é com a gente, quem será contra nós? Deus é bom. Seguindo em frente. Mais uma semana abençoada. Ritinha, bom dia. Deixa o pessoal entrar aí na live. Como é que vocês estão? Semana, perspectiva para semana aí, boa. Jéssica, uma coisa que a gente não pode perder é a fé. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Deixa eu só ajustar aqui no YouTube. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Deus é bom. Deus é bom. Uma coisa que a gente nunca pode ter dúvida é da bondade de Deus. Algumas pessoas, a gente está passando aí por uma crise sanitária que a nossa geração nunca tinha visto, né? Ainda, apesar que as proporções são menores, aquela gripe espanhola matou 100 milhões de pessoas. Na época a população mundial tinha 300 milhões de pessoas. Então, matou um terço da população mundial. Não é o caso agora do coronavírus. A gente não tem tantas mortes e nem vai chegar em tantas mortes porque as medidas hoje são diferentes. A gente tem mais estudos, mais tecnologia. A troca de informação hoje é muito rápida. Então isso favoreceu, graças a Deus. Inclusive o Brasil, né? Aquela história, né? Dizem que, assim, eu estava conversando isso ontem, o Brasil não quebra porque a gente tem muita riqueza, porque Deus realmente nos abençoa demais. E realmente isso é impressionante, porque com tudo que está acontecendo aí do coronavírus, o Brasil foi o último país a ser impactado pelo corona, o último grande país, né? A última grande potência. Começou na China, passou pela Europa e agora chegando nos Estados Unidos e só agora está chegando no Brasil. Isso aí foi uma dádiva de Deus. Por quê? Qual que é a vantagem de ser o último, né? Algumas pessoas pensaram, pô, mas a China já saiu. Queria estar lá, porque já passaram, já resolveu. Acontece que é o seguinte, o fato da gente ser o último permitiu a gente ter mais informações para combater. A China não sabia que o mais importante era o isolamento social. Desculpa, gente. Que o mais importante era o isolamento social. Tanto é que eles foram tomando medidas menos drásticas, menos como se pode dizer, mas menos impactantes, até que eles perceberam que o jeito era esse mesmo. Então isso permitiu, mais uma vez, o Brasil sendo abençoado por Deus aí, e a gente tendo a graça de Deus de morar nesse país abençoado, né? Então esse é o motivo da gente agradecer a Deus, agradecer. Se você não agradeceu, não fez a sua oração, que você possa, depois dessa live, fazer no Brasil. Eu moro no Brasil, isso está permitindo a gente construir UTIs com mais tempo. A China teve que construir hospital enquanto a doença estava matando gente. No Brasil não começou a matar. Eu conheço uma pessoa... Pronto. Desculpa, gente. Minha internet deu uma bugada aqui e falhou. Vocês estão conseguindo me ouvir, me ver? Voltou? Diz aí, voltou, caiu? Bem, voltando, tinha uma pessoa, a Fernanda, que é até uma aluna do Enriquecendo com Propósito, me perguntou, a economia do Brasil vai resistir? Como é que é? O que você acha? Gente, a nossa economia não é frágil, nós somos um dos países mais ricos do mundo. É difícil
enxergar isso. É porque a gente tem uma desigualdade social muito grande. Aqui é o seguinte, quem é muito rico e quem é muito pobre. É diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, porque o pobre, não sei, o pobre lá é pobre também, mas a classe média de lá tem acessos a coisas que nem a classe média daqui tem. Só que quando a gente fala de saúde, a nossa saúde é melhor do que a dos Estados Unidos, acreditem ou não. E mais ainda, a nossa saúde de acesso da população média. E se você mora numa capital, e numa capital desenvolvida como Brasília, São Paulo, você vai ter acesso a uma saúde de qualidade mesmo. Uma saúde de qualidade. Se a gente for para países pobres, bem pobres mesmo, populações lá que são correspondentes à nossa população pobre não têm acesso a tratamento de saúde nenhum. Aqui fala, tá bom, mas eu não consigo marcar com um ginecologista, eu não consigo marcar. Tá, mas se você tem uma emergência, você é atendido. Você vai para um hospital, você quebrar um braço. Se você tem algum problema, você é minimamente atendido. Quem mora aqui em Brasília, você tem um hospital de base, que é um excelente hospital. Você tem outros hospitais que são referências. Então, nesse ponto, o Brasil está se preparando muito bem, muito bem. E por que a gente é um país rico? Porque a gente tem dinheiro, porque eu estava lendo hoje que o governo está colocando 1,2 trilhão de reais na economia, através de ações do Banco Central, do governo brasileiro. E é para você saber se Venezuela, se Argentina, se Uruguai, os nossos países vizinhos, eles têm condição, por exemplo, de dar esse Bolsa Família que a gente tem, e o governo aí vai dar um extra aí no Bolsa Família, vai utilizar quem está cadastrado no Bolsa Família para dar a Bolsa Empreendedor, os R$ 600 do Bolsa Empreendedor, vai liberar o seguro-desemprego para os empresários não despedirem os empregados. Isso são características de um país rico. E mais ainda, de um país que tem oportunidades. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade a respeito de que o Brasil não é um país de oportunidades. Nós somos um país de grandes oportunidades. Porque, se você for analisar, falta muita coisa no Brasil. Faltam muitos itens básicos, a população é carente de muita coisa. Aí, uma vez identificado isso, que nós somos um país que a população, as pessoas, falta muita coisa, você tem duas decisões. Você pode falar, você pode culpar as pessoas ou culpar o governo, ou achar que o governo deveria fornecer esse tipo de coisa, ou você pode pensar, cara, que bom que está faltando muita coisa, eu posso ser o fornecedor dessas coisas. Por exemplo, a gente é um país aqui que existe, que a segurança é um problema. Segurança é um problema. Nós temos um problema com a segurança pública. Toda grande capital você anda com medo na rua, alguns bairros mais, outros bairros menos. Mas o que esse problema gera de oportunidade? Isso gera muitas oportunidades. Primeiro, você não vê lá fora a quantidade de empresas de segurança privada que tem. Pessoas fornecendo seguranças para festas, para condomínios, empresas pequenas, com 2, 3, 4 pessoas. Então, por exemplo, aqui eu moro num condomínio, ele é um condomínio fechado, e a gente tem uma empresa que fornece a segurança do condomínio. Então, é uma empresa bem pequenininha. Inclusive, é de um dos vizinhos aqui. O cara tem 2 motos, ele tem alguns funcionários, os caras ficam rodando aqui o dia inteiro aqui, vendo se tem alguma coisa, se tem um portão aberto, tem uma janela aberta, tem uma porta aberta, qualquer coisa eles têm o rádio, um comunica com o outro, se vê alguém estranho já liga para a polícia. É uma empresa pequena, não é uma empresa grande não. E o cara viu essa oportunidade, fez a proposta lá para a nossa comunidade aqui, para os moradores, nós aprovamos e contratamos ele. É um país de oportunidade. Se eu morasse lá nos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos, eu não ia ser nem condomínio, meu condomínio não ia ter nem muro, não ia ter nada. No meu condomínio é guarita com entrada controlada de carro. Aqui não ia ter nada, ia estar aberto, igual eu já fui a algumas cidades lá, que as casas não tem nem muro. Você fica assim, meu Deus, que sonho. Mas você está vendo que tem 2 formas de enxergar? Você pode reclamar, pô, mora num país que não tem segurança, não sei o que lá, ou você pode falar, cara, eu posso fornecer segurança. Eu posso fornecer essa prestação de serviço. Quer ver uma outra prestação de serviço? Uma outra empresa
a gente contratou para fazer o controle de entrada de pessoas. O cara foi lá, instalou 2 cancelas, aquele negócio que sobe e desce, na porta do condomínio, instalou uma câmera de vídeo, instalou uma leitora de digital, e instalou uma leitora de cartão para você entrar. Assim, se fosse seguro não precisava, mas alguém ganhando dinheiro, alguém está surfando na oportunidade. E assim é o nosso Brasil, nós somos um país muito rico. Vai para a área agrícola. Meu Deus, o Brasil, a gente é líder na área na área agrícola. E assim, é impressionante. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se o Brasil parasse de produzir alimentos e carne, 20% da população mundial morria de fome. Você sabia disso? A gente é responsável pela maior produção de alimentos do mundo. Se o Brasil falar, eu não faço mais negócio com a China, metade dos chineses vão morrer de fome. A carne que eles consomem é brasileira. O Brasil é o maior exportador de carne, o maior exportador de frango, o maior exportador de ovos, é o maior exportador no mundo, o maior exportador de soja. Nós somos o maior exportador de feijão, o segundo maior exportador de milho, o maior exportador de açúcar, de cana-de-açúcar. A gente que inventou o carro a álcool e a gente é o maior produtor de álcool no mundo. Se não é o produtor, a gente compete com os Estados Unidos, porque baseado na tecnologia brasileira que nós desenvolvemos, que é o motor a álcool, eles começaram a produzir o álcool a partir do milho. E eles acreditam tanto nessa tecnologia, olha só que impressionante. A capacidade de produção de álcool através da cana-de-açúcar é 4 vezes maior do que a do milho. E os Estados Unidos, como eles têm o cinturão do milho, eles plantam muito milho, eles estão produzindo milho para produzir álcool, eles acreditam muito nisso. E aqui no Brasil a gente fica criticando, aí critica o governo, critica o presidente, critica o governador, critica o deputado, critica tudo, sendo que a gente está criticando porque a gente está esperando uma contrapartida, a gente está esperando que alguém venha pagar minha conta. A gente a gente está esperando que alguém venha dar uma mesada, dar um bônus. Gente, vamos aproveitar as oportunidades que existem aí. O tanto de gente que no último ano ficou milionário com a internet, impressionante. O cara vendendo coisas, abrindo novos mercados, fazendo aplicativos e coisas que não demandam investimento. A Fátima fez algumas questões aqui. O problema do governo é que ele dá dinheiro para o povo, compra bebida e álcool, e é oba-oba. Pode ser. O problema não é nem o governo dar o dinheiro, o problema é a mentalidade das pessoas. Sabe por que o cara compra álcool, compra bebida? Por que ele faz isso? Porque ele sabe que mês que vem vai ter de novo. Ele sabe que ele vai ganhar esse dinheirinho e no mês que vem vai ter de novo, ele vai querer sair da vida daquela vida. É uma vida paternalista, é uma vida semi-escrava. Ele está numa semi-escravidão. E o problema é que as pessoas, elas culpam o sistema. Elas dizem, esse sistema me escravizou, esse sistema que me prendeu. O problema é que só que a gente vive num país livre, num país democrático, você pode fazer o que você quiser. A culpa é do sistema, a culpa é do governo. É mais fácil a gente culpar o governo, é mais fácil eu culpar a cidade que eu moro, o país que eu nasci, a minha família, do que eu tomar uma atitude. As pessoas precisam tomar atitude. Quantas pessoas estão estudando agora? Quantas pessoas estão assistindo essa live agora? E que precisavam estar assistindo essa live? Que até eu quero fazer um pedido para vocês, quando acabar a live, avisem as pessoas para elas virem amanhã, às 8 horas da manhã, assistir a live sobre empreendedores. Nós somos um país que empreende muito pouco. A quantidade de pessoas que são funcionários, que são empregados no Brasil é enorme, 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 enorme. Por que essas pessoas não estão empreendendo? Por que as pessoas não estão mudando a realidade a realidade da sua região? Por que elas não estão pensando em soluções para resolver os problemas das pessoas que estão ao seu redor? Porque é mais fácil elas colocarem a culpa nas outras pessoas. Olha só o que a Fátima falou aqui. Viu que a China quer comprar fazendas no Brasil de gado e de produção de alimentos? Fátima, eu não tinha visto, mas eu acredito
plenamente, eu não tenho nenhuma dúvida. Nossa, eu não tenho dúvida. Sabe por quê? Fiquei sabendo que eles compraram a Band. Por que será que eles compraram a Band? Porque é veículo de informação, de gerar informação, de gerar cultura. Porque, assim, dessa forma, eles vão poder passar a imagem que eles querem da China. Aí, meu amigo, eu quero ver quem vai estar reclamando dos Estados Unidos. Essa turma aí que reclama dos Estados Unidos, diz que os Estados Unidos é o império, imperialista. Uma ova, cara, é a liderança mundial mais pacífica que existe. Com o poderio militar que eles têm, você acha que eles não poderiam dominar o mundo inteiro? Os caras têm base militar no mundo inteiro, podia dominar a economia. Todo mundo agora, ele começa a colocar goela abaixo, como os outros impérios fizeram nos séculos passados, como a China fazia. A China é o império que sempre dominou o mundo oriental, agora está dominando o mundo ocidental. Aí, meu amigo, aí nego vai sentir falta dos Estados Unidos. O problema é que a nossa cultura, a gente foi dominado por uma cultura, infelizmente, de uma cultura esquerdista, uma cultura socialista. E o que o socialista fala? Alguns trabalham, todos vão ganhar. Olha só que louco, ele mata a meritocracia, não, tudo é de todos. Aí o cara que teve acesso, o cara que estudou, o cara que fez lá uma pós-graduação, fez um doutorado, o cara que fez um mestrado, vai ganhar a mesma coisa de um cara que não quis estudar e vai estar trabalhando por algo que gera menos valor para a sociedade. A sociedade paga para você o que você gera. Isso se chama meritocracia, mas eu prefiro colocar a culpa no sistema. Gente, não existe um sistema querendo fazer você ficar pobre. Não existe um sistema querendo você se lascar. Pelo contrário, o sistema quer que você fique mais rico. O sistema quer que você prospere. Porque se você... Olha só, por que você acha que o governo tem interesse que você fique pobre? Não existe esse interesse. Porque se você for rico, você vai pagar mais imposto. Se você pagar mais imposto, o governo vai ter mais dinheiro. O governo precisa que nós prosperamos. O sistema precisa que nós prosperamos. A sociedade, ela ganha se o povo dela fica mais rico. A questão é a nossa mentalidade. A nossa mentalidade trabalha contra isso. Por que a minha mentalidade trabalha contra isso? Porque é mais fácil eu colocar a culpa em outras pessoas, eu colocar a culpa no meu governo, eu colocar a culpa na minha família, eu colocar a culpa em onde eu nasci, do que eu ir atrás para inventar e sair da minha zona de conforto. E a zona de conforto é aquilo que me mantém preso. Sair da zona de conforto implica em quê? Nossa, eu já acordo 6 horas da manhã para o meu trabalho. Cara, acorda assim que vai estudar. Você tem que sair da zona do conforto. Ah, mas o meu vizinho, o cara, não sei o que lá, que eu conheço, o pai dele, que não teve condição de pagar um estudo. Que seja, por que o pai dele teve condição de pagar estudo? Porque o pai dele trabalhou mais, porque o avô dele trabalhou mais. Em algum momento teve essa quebra. Ninguém nasceu rico, ninguém nasceu próspero já. Nenhuma família nasceu próspero. Olha aqui, ó. E como fica a nossa capacidade de suporte em relação ao crescimento econômico? Elisa, me melhora essa pergunta aqui. Nossa capacidade de suporte em relação ao crescimento econômico. Eu não entendi sua pergunta. Mas enquanto você escreve aí, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Não adianta você ficar esperando que vai vir uma solução de alguém. A gente fica esperando, alguém vai bater na minha porta aqui com um cheque. Não, eles vão soltar um novo cartão, eles vão soltar uma bolsa, eles vão ajudar alguém. Nossa, eu vou falar porque eu pensava assim. Não, um dia alguém vai ver o meu potencial, vai ver o tanto que eu sou inteligente, o tanto que eu sou especial e vai dizer que quer ser meu sócio e vai investir em mim. Gente, esse dia nunca chegou. Ninguém nunca falou, não, eu tenho $1 milhão para investir na sua ideia. Ninguém nunca fez isso comigo. Ninguém nunca veio para me ajudar. Mas tudo que eu conquistei foi que eu fui atrás, que eu fui estudar, que eu fui aprender, eu fui acordar mais cedo, eu fui dormir mais tarde, eu fui fazer mais do que outras pessoas. E hoje, a minha missão de vida é ajudar outras pessoas, ajudar vocês que estão me assistindo. Isso faz parte da minha missão de vida. Eu encontrei isso como missão de vida, que é ajudar outras pessoas a mudar a mentalidade delas e mudar a emoção dela. Porque eu acredito que pessoas com mentalidade diferente podem mudar o mundo. Sabe qual que é
sabe qual que é a maior falha do Bolsa Família? Eu não estou dizendo que não tem que ter Bolsa Família, eu acho que tem que ter ajuda, porque existem pessoas que realmente estão abaixo da linha da pobreza, né, que é a super pobreza, abaixo dessa linha, realmente as pessoas precisam ter, senão vão morrer de fome. Só que o Bolsa Família falha porque ele não trabalha e não prepara o cara para ele sair dessa zona. Simplesmente ele dá o dinheiro. Ele não muda, ele não vincula o cara a fazer um curso, o cara mudar o pai da família, entendeu? Eles tentaram fazer com a criança, né, no Bolsa Escola, mas a gente já sabe que não tem nem muito controle sobre isso. A questão é, como é que muda a mentalidade do cara, do pai daquela família? Por que eu não estou formando novos empreendedores no Brasil? O nível de empreendedorismo do Brasil é muito baixo quando você compara com os Estados Unidos, com a Europa. O que acontece? Aqui você tem grandes empresas fomentando a grande quantidade de empregos. E aí eu falei assim, mais de 50% dos empregos no Brasil são de microempresas. Mas mesmo assim, por que, por exemplo, eu, em vez de ter grandes fazendas, eu não tenho pequenas fazendas com pequenos fazendeiros plantando? Porque o cara lá na ponta, ele não tem essa mentalidade empreendedora. Ele não consegue empreender, ele não foi formado para isso. E mais ainda, ele não foi formado a buscar o conhecimento. Deixa eu ver o que a Elisa perguntou aqui. Em relação ao que suportamos na parte ambiental. Elisa, eu acredito que a gente tem que andar e a gente tem que buscar a melhor solução. O Brasil é o país que mais preserva a natureza, que a gente que a gente mais investe em tecnologia de agrobusiness, de ter os defensores menos que menos atacam a natureza. A gente tem uma legislação muito protetora e eu acredito realmente que nós somos o celeiro mundial de alimentos. Nós fornecemos alimentos para o mundo inteiro. E enquanto a gente tiver uma política de tentar levantar uma vocação industrial no Brasil dos anos 50, a gente vai tomar pau. O que a gente precisa entender é que o Brasil tem a vocação de fornecer esse tipo de alimento e a gente pode fomentar toda a indústria do agrobusiness dentro do Brasil. Por que a gente compra defensor de fora? Por que eu compro defensor da China, eu compro defensor da Alemanha, eu compro defensor dos Estados Unidos? Por que eu não estou fabricando aqui? Por que essas indústrias não estão aqui? Por que eu compro trator importado, essas colheitadeiras ultra-automáticas? Eu tenho que comprar de marca americana. Por que eu tenho que comprar a marca italiana? Por que eu tenho que comprar a marca alemã de novo? Por que eu não tenho essas indústrias aqui? Por que eu não estou tendo toda uma indústria girando em torno do agrobusiness, que é a nossa vocação? Olha o que a Danúbia falou aqui. O senhor já pensou em estratégias que possamos tomar a partir de agora para quem quer iniciar um negócio e fortalecer a economia? Tipo os passos que podem ser tomados? Danúbia, eu tenho feito aqui lives todos os dias com empresários e empreendedores que estão dando dicas maravilhosas, maravilhosas. Gente, vale mais que uma pós-graduação o que esses caras falaram aqui. Se você perdeu alguma das lives, eu estou deixando por enquanto lá no meu YouTube. Se você entrar lá, youtube.com/pablitoelou, igual o meu usuário aqui do Instagram, youtube.com/pablitoelou, ou você vai lá no meu perfil e clica no link, tem todas as lives. Eu trouxe empreendedores de todos os tipos, de todas as áreas, e você assiste a live lá, que você vai acompanhar e ver o que os caras... Já tem dica pra caramba. Assiste lá, Danúbia. Vale mais a pena. Você ainda assiste acelerado lá, rapidinho, você mata todas. Foram 10 empresários que nós entrevistamos. Gente pequena, gente grande, gente do setor de tecnologia, gente do setor de prestação de serviço, vale a pena. Aqui, ó, Maristela, ajuda tem que ter, mas tem que ser temporária. Concordo, igual isso que o governo propôs. Não, eu vou ajudar você a pagar a sua folha de pagamento, mas por 2 meses. Tipo assim, cara, se vira, você tem 2 meses para fazer o teu negócio acontecer. Faz ele acontecer. Sobre iniciar um novo negócio, eu acredito que agora, se você for iniciar um novo negócio, tem que ser um negócio que nasça digital. Tem que ser um negócio que nasce digital. O mundo é digital, o mundo virou para digital. Eu sou pastor de uma igreja da Sara Nossa Terra. Você precisa ver que a nossa igreja não parou, ela continua. As pessoas continuam indo aos cultos, continuam tendo oração, continuam ofertando, continuam fazendo doação de alimentos. Tudo continua.
100% digital. Não tem uma pessoa assistindo um culto na igreja agora e as pessoas continuam vinculando. A gente pegou a igreja e transformou ela na igreja digital. 100% digital. Imaginam, quem pensaria que uma igreja poderia ser digital? Não faz sentido. Muitos negócios não fazem sentido no digital, até que alguém venha e faça acontecer. Quem podia pensar que o mercado poderia ser digital? Ah, como é que eu vou... Até que alguém um dia foi lá e fez, que a Amazon tem os mercados digitais aí. Como é que eu vou comprar uma televisão pela internet? Eu também não entendia. Como é que eu vou comprar uma televisão pela internet? Né? Eu tinha que ver, as pessoas tinham cultura de ver, até que vem e faz. Vá e faça alguma coisa. Aqui, ó, Fátima. Comecei morando como empregada doméstica na adolescência e hoje tenho o meu próprio negócio. Parabéns, Fátima. Nós precisamos de pessoas como você. Nós precisamos de pessoas que façam acontecer. Pessoas que não vão culpar o sistema, pessoas que não vão culpar as pessoas que estão em sua volta, que não vão olhar para a sua situação e vão reclamar, nossa, onde é que eu moro, no lugar que eu moro. Né? Imagina, você estava morando como empregada doméstica na sua adolescência, você podia culpar todo mundo, a todos, mas você não utilizou isso como desculpa. Show de bola, Fátima, que top, que top, que top. Você é a empreendedora que o Brasil precisa, você não pode parar. Você não pode parar. E o motivo de estar assistindo essa live prova isso, que você não quer parar, você quer continuar. É isso, Fátima, é isso. Isso que a gente precisa, de pessoas que fazem acontecer, pessoas que vão lá, que tentam, se não der certo, amém, não der certo, tenta de novo. O importante é que você tentou. Não morra pensando que você podia ter feito. Gente, quantos negócios eu já vi que eu tive uma ideia e eu não fiz, e eu não prossegui. Gente, eu tive uma hamburgueria aqui em Brasília em 2003. Eu fazia hambúrguer artesanal, com pão artesanal, com ingredientes de primeira qualidade. Gente, isso no bairro Nobre, no Octogonal. Eu tinha tudo para arrebentar. Tinha tudo para arrebentar. E só que depois de uns 4, 5 meses o negócio não estava dando lucro, eu dava aula particular. Você quer saber uma coisa? Eu vou dar aula particular. Eu vou parar com esse negócio aqui. Aí eu fui dar aula particular e fechei o negócio. Gente, passa 10 anos. Esse negócio de hamburgueria explode em Brasília. Tem hamburgueria para todo lado de hamburgueria artesanal. Se eu tivesse segurado o meu negócio, tivesse mantido, falei assim, não, eu vou trabalhar mesmo dando prejuízo, eu tivesse tido uma visão mais a longo prazo, eu teria uma rede de hamburguerias hoje. Estaria gigante hoje. Porque eu estava à frente do meu tempo. Só que eu não tive, eu não permaneci. Me faltou um pouco, eu já tinha tido essa mente empreendedora de tentar um negócio, mas me faltou um pouquinho essa mentalidade de continuar. Talvez faltou uma live dessa, né? De alguém falar, não, continua, vai lá. Eu não tive um coach, não tive um consultor, não tive alguém me dando dicas, nada. Fui na raça, fiz um monte de coisa errada. Mas, ao mesmo tempo, se eu não tivesse tentado naquela época, eu podia ter pensado assim, poxa, se eu tivesse aberto a minha hamburgueria, cara, que bom que eu tentei, eu não consegui, me faltou algum conhecimento, me faltou alguma coisa, mas eu tentei. E quantas outras coisas passam na nossa frente? Pensa em alguma coisa que já passou pela sua frente, que você tentou, que você não tentou, que depois deu certo na mão de outra pessoa. Eu falei assim, poxa, eu já tive essa ideia. Quer ver uma outra ideia que passou por mim? Já. Foi pela minha esposa. Ela chegou e falou assim, ó, gente, estava explodindo, por exemplo, algumas coisas na internet. Era o começo da internet. Ela falou assim, a gente precisa fazer um site para buscar remédio. A pessoa procura o remédio mais barato e pode saber qual é a farmácia que vende o remédio mais barato. Não fiz o site, hoje tem uns 3 sobre isso, que você faz pesquisa. Se você pesquisar remédio, você escreve o nome de qualquer remédio, sai o nome do site lá. Quer ver, ó? Deixa eu procurar aqui, ó, paracetamol. Você procura no paracetamol, e aqui, ó, é consulta remédios. Consulta remédios. Ele já te dá preço de remédio, não sei o que lá, te dá um monte de coisa. E você já pode comprar. Passou, hoje passou.
a ideia passou. A Maristela falou aqui, não existe interesse político em fortalecer a educação. De alguma forma, eu concordo com você, Mas mesmo se eu falar dessa forma, eu estou culpando o sistema político. Eu estou culpando. Aí eu vou falar uma coisa que eu vi com um político aqui em Brasília. Eu nem vou falar o nome dele para não fazer propaganda dele, porque eu não concordo com ele, apesar de eu concordar com o que ele falou. Ele era o seguinte, e eu vi esses dois discursos dele. Ele sempre discursou, antes dele ser político, que ele falava o seguinte, político não quer investir em educação. Igual você falou, Maristela. Político não quer investir em educação. Político não quer investir em educação. Político não quer investir em educação. Até o dia que ele foi... Isso eu assistia isso antes dele ser político. Até que ele foi político, ele foi governador, e depois se tornou senador. 10 anos depois eu encontrei com ele e ele mudou o discurso dele. Ele falou, a população não quer educação. E ele falou, eu sempre falei que o político não quer educação. Ele falou, na verdade, a população não quer educação. Quer saber por que não quer educação? Olha só. Se o político chegar numa comunidade bem pobre, que não tem asfalto em frente à casa dela, pista de terra, tá certo? E ele fizer uma enquete e falar assim, o que vocês preferem? Eu tenho dinheiro para fazer uma coisa só. Você prefere construir uma escola ao lado da sua casa, ou você quer que eu asfalte a rua que passa em frente à sua casa? O que a população vai pedir? Asfalto. Aí você vai falar o quê? É a população, o político que não quer ou a população que não quer? É a população que não quer. Porque o político reflete o desejo da população. Ainda mais agora na era do digital. Na era que você mede facilmente quais são os desejos da população. Cara, o político vai lá e constrói a escola, não tem problema. Imagina um político que apadrinha uma população extremamente pobre, uma comunidade pobre. Ele constrói uma rede de escolas, uma rede de educação. Ali aquela população muda de nível. Cara, esse cara vai ser o rei ali, ninguém mais tira ele dali. Eles vão votar sempre nesse cara. Todo mundo que estava ali fica próspero. A gente coloca muita culpa no político, mas não é tanto a culpa do político. Nós temos os políticos que nós votamos, nós elegemos esses políticos, e esses políticos fazem a nossa vontade. Eles fazem o que é importante pra gente. Só que eu estou mais preocupado em ter um buraco na minha vida do que ter uma escola ao lado da minha casa. A inversão de valores está na minha mente. Qual é a importância que eu dou para a educação? Qual a importância que eu dou para o professor? Por que a escola pública é tão ruim? Porque se paga pessimamente um professor. Eu estudei em escola pública, eu mudei minha mentalidade, eu consegui vencer, só que eu não vou colocar meu filho na escola pública, nem coloquei, eu coloquei na melhor escola que meu dinheiro puder pagar. Por que eu faço isso? Porque eu acredito realmente no que você falou, Maristela. Que a educação muda o mundo, a educação muda o mundo, a educação muda o mundo do meu filho, que o meu filho tem acesso à melhor educação possível, a melhor educação que o meu dinheiro puder pagar, o meu filho vai ter acesso. Agora, quanto ganha um professor da escola que o meu filho estuda e um professor da educação pública? Nem se compara, cara. O professor da educação pública anda de Gol, o professor da minha escola anda de SUV. Por isso que a educação na escola particular é melhor. Mas a gente está lá exigindo um salário melhor para os professores? Quando o professor faz greve, a gente critica, joga pedra ou a gente apoia? Tá certo? A gente já foi brigar para ter computador na escola pública? Lá na minha escola eu não tive aula de computador, não tinha nem internet na escola quando eu estudava. E na época já existia internet. Foi ter muitos anos depois. Tá certo? Só que é mais fácil a gente culpar. É mais fácil a gente colocar na culpa em terceiros. Tá certo? Olha só aqui, ó, a Maristela, não dá dinheiro. Precisamos investir em educação, mas não dá dinheiro. A educação dá dinheiro, sim. A China está investindo rios de dinheiro. Fátima, sou reconhecida internacionalmente. Show. Sempre tive foco. Fátima, é isso aí. Foco, 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 foco. É isso aí. Foco. Nós precisamos de ter foco. Show. Show. A Rita está perguntando, qual é o seu ramo, Fátima? Rita, eu acho que o ramo dela é forminhas, né? Porque as escolas são chatas. Qual escola pública tem laboratórios de informática que funciona? Aí que tá. Eu vou questionar ou eu vou exigir? Eu estou exigindo? Eu coloquei na pauta do meu deputado que eu votei? Eu coloquei na pauta do meu prefeito, do meu governador? Eu estou exigindo? Eu estou mandando um WhatsApp? Governador, na escola do lado da minha casa aqui, ó.
o computador não funciona, não tem internet. Eu estou fazendo a minha parte? Eu estou falando para quem? Eu estou falando uma live com 20 pessoas, com 100 pessoas. Eu estou colocando no Twitter, tá certo? Eu estou tweetando lá o Twitter do governador. Vamos usar as ferramentas. Uma vez eu precisei de saúde pública, não estava conseguindo. Aí uma amiga me falou, ó, se você colocar no Twitter do governador, ele vai te atender. A gente tem uma ferramenta poderosa, a gente pode falar diretamente. Olha aqui, ó, a Elisa falou, no DF são 700 escolas públicas e somando as privadas são mais de 1.200. Um terço da população do DF está nas escolas. A maior folha do GDF é para a Secretaria de Educação. Que bom que a maior folha do GDF. Boa, Elisa, eu não sabia dessa informação. Um terço da população do DF está nas escolas. Agora, qual é a qualidade que a gente está transmitindo? Você colocaria seu filho na escola particular ou na escola pública, Elisa? Eu estudei em escola pública há 15 anos atrás, há 20, sei lá quantos anos atrás. 15 anos atrás, 20 anos atrás. Eu estudei em escola pública. E a escola pública hoje está pior do que a de antes. Só piora, gente. Só piora. O meu pai estudou em escola pública, eu estudei em escola pública. Só que a escola pública que eu estudei era pior do que a escola que meu pai estudou. E hoje está muito pior. Hoje está muito pior. Pablito, vamos fazer um programa de ensino de empreendedorismo e finanças com recursos lúdicos. Top! Esse é o meu sonho, Aldo. Esse é o meu sonho. Isso que eu estou fazendo. Uma coisa eu tenho certeza, é digital. Eu estou fazendo digital. Desenho. Nossa, já pensou? Fazer com desenhos, com jogos, um aplicativo, né? Top! Nossa, que ideia boa, Aldo. Vou pensar, vou falar pro meu filho programar. O meu filho tem 10 anos e está estudando programação, você acredita? Ele pediu para eu comprar um mini computador, chama Arduino, depois você pode pesquisar. Gastamos R$250. Eu não dei tudo para ele, ele me entregou R$150 na minha mão, o papai tá aqui, ó, ele junta o dinheiro dele, tem mesada, mas ele vende coisa, ele faz os negócios dele, ele me deu R$150, eu dei mais R$100 para ele, a gente comprou os negócios que ele precisava. Aí ele está programando, ele está aprendendo a programar, tá certo? Está aprendendo a programar nesse negocinho. É um computadorzinho desse tamanho, gente. Desse tamanho. Aí ele não tem tela, né? Você tem que ligar na tela de um computador, de um monitor. Aí ele programa no computador, baixa o programa desse negocinho. Ontem ele estava falando, papai, já consegui fazer a LED piscar. A luzinha de LED já pisca. Eu falei, caraca, filho, que top. O próximo passo dele, ele quer um hamster. Aí eu falei, filho, mas se a gente viajar, olha como é que nasceu. Se a gente viajar, quem vai dar comida pro hamster? Aí ele falou, passou 2 dias pensando, ele falou, eu vou fazer um sistema que dá comida automática pro hamster. Aí ele falou, viu que dá para fazer isso, fazer um computador para fazer isso. Aí ele tá programando, tá montando as peças, tá programando, comprou uma boia, comprou um motorzinho elétrico, pediu para comprar um motor de micro-ondas. Ele vai fazer o negocinho ali. Tá certo? Eu vou pedir para fazer esse programa, Aldo. Vamos ver se ele aprende. Ele não sabe programar ainda, ele está aprendendo. Se ele aprender a programar, ele faz esse aplicativo para mim. Olha só. Por que Deus colocou Moisés como filho de Faraó? Para ter uma mente diferenciada e libertar o povo da escravidão. Caraca, Maristela! Nunca tinha pensado isso. Que top! Que top! O que a Maristela estava falando? Isso lá na Bíblia. O povo de Israel foi para o Egito e se tornou escravo do Egito. Há 400 anos, eles ficaram 400 anos no Egito. Ficaram 400 anos no Egito. E ali no Egito eles se tornaram escravos dos egípcios. A mentalidade deles era de escravos, só que eles não percebiam que eles eram escravos. Eles não percebiam. Naquela época eles não se auto-intitulavam como escravos. E Deus levanta Moisés, Deus faz com que Moisés seja filho adotivo, filho adotivo da princesa, neto do faraó, né? Filho adotivo da princesa lá, do neto do faraó. E cara, eu nunca tinha pensado nisso. E Moisés se torna o libertador desse povo. Ele foi o líder que tirou o povo de dentro do Egito, o povo de Israel de dentro do Egito. Cara, que massa, Maristela, para mudar a mentalidade de Moisés. Revelação. Top, top, top. Que tacada. Olha, Elisa, as escolas não têm computador, mas todos os alunos têm celular de última geração. Boa. Elisa, olha só que interessante. Os alunos têm celular. Por que os professores não exploram isso?
Por que a gente não pede para colocar uma internet Wi-Fi na escola? Se colocar uma internet Wi-Fi na escola, o aluno não vai assistir a aula. Cara, por que não coloca uma internet Wi-Fi na escola e a professora falou, entra no site XYZ aí, vão ver um vídeo. Gente, quando eu fui com a minha esposa no Louvre, lá na França, e você vê aqueles quadros, você vê a Mona Lisa, você vê aqueles quadros que eu só vi no livro, eu falei, cara, isso aqui é cultura. Quando eu vejo, por exemplo, eu fui no museu nos Estados Unidos que tinha todos os planetas lá em proporção. E assim, aí ele vai aumentando os planetas, eles girando, e você consegue entender o sistema solar. E aqui a gente vê uma fotinha. Por que eu não estou pegando o celular desses alunos, que eu concordo com você, Elisa, todos os alunos têm, o professor não fala, entra no vídeo do YouTube aí, vamos ver como é que o sistema solar funciona. Tem uma série no Netflix que ensina história, cara. Ele ensina a história dos impérios, dos impérios romanos, dos imperadores, tá certo? Eu estudei isso no livro, li a história. Depois que eu vi essa série, eu falei, caraca, como ficou mais fácil entender. Como ficou mais fácil entender. As escolas públicas dependem do gestor que está na frente. Realmente, depende dos diretores, né? Vendo para famosos e enviando mensagens no site. Aí, ó, a Fátima falando o que ela faz. Estudei no colégio militar, fiz curso para passar na 4ª série. Melhor escola pública. Olha só que interessante. Nós temos um modelo de escola pública que funciona, que é o colégio militar. Tá certo? Me responde. O Bolsonaro tentou colocar aí os colégios militares em vários estados. Tem estado que proibiu, a população falou, um absurdo. Militarização do estudo, que não sei o que lá, os próprios professores foram contra. Fala sério, é uma mentalidade pequena, professor sendo contra um modelo que dá certo. É modelo, gente. Existe modelo que dá certo, existe modelo que não dá certo. É teste, é tentativa e erro. A gente tem um modelo de educação que tá aí, tem 40 anos, que não deu certo. Olha a população que a gente está formando. Aí pega isso que a Elisa falou. Estudei no colégio militar, melhor escola pública. A Elisa, eu sei porque eu conheço a Elisa, ela fez a UNB, a Universidade Federal de Brasília aqui. Formada em florestal, pessoa super reconhecida. Foi secretária executiva aqui em Brasília, nessa área ambiental. Tem mestrado, pessoa com curso fora, viaja, pessoa super reconhecida. E estudou em escola pública, de um modelo que dá certo. Sabe o que é mais fácil pra gente falar? Porque a Elisa teve oportunidade. Mas por que eu não estou exigindo que todas as escolas tenham a qualidade dessa escola militar? Pelo contrário, vem um louco de um petista, desculpa, eu não gosto de falar de muito política, mas vem um louco de um petista e fala, tá militarizando as escolas. Cara, esse é o modelo que deu certo. Quem estudou em colégio militar teve oportunidades melhores. Eu não conheço uma pessoa que estudou no colégio militar que não fez uma faculdade boa, que não fez uma universidade pública, não fez uma universidade federal e hoje está bem. Eu não conheço ninguém. Ninguém. Todas as pessoas que eu conheço que estudaram no colégio militar estão numa situação melhor. Ó, Danúbia, falta fiscalização. Se a comunidade fosse mais participativa nas escolas, acredito que a realidade mudasse. Caraca, Danúbia. E você, mais do que nunca, você sabe, né? Porque a Danúbia, ela ou foi, cara, até esqueci como é que é o nome do seu cargo, mas ela ficava nas casas fiscalizando, como é que é? Aquela agente que protege as famílias de abuso de criança. Então a Danúbia conhece muito a realidade. E eu concordo, se a comunidade fosse mais participativa, concordo com você. Mas aí eu tenho que, em vez de apontar para a comunidade, lembrar que eu sou a comunidade. Eu exijo alguma coisa, eu tenho que começar a exigir. E não esperar que a outra comunidade... Lembra aquele negócio, né? O povo precisa ir para as ruas. O povo precisa ir para as ruas. De falando que o povo, né? Mas eu não sou o povo, né? Vamos lá. Precisamos de uma liderança. Eu concordo, Maristela, mas a liderança é nossa. Que eu comece liderando aqui. Que eu comece liderando dentro da minha casa. Que eu comece liderando as pessoas que trabalham ao meu lado. Que eu influencie as pessoas. Que eu faça isso que eu estou fazendo uma live para tentar mudar o mindset. Assim como o José precisou sair do ambiente que vivia para mudar o mindset. Boa, Aldo. José também é um excelente exemplo da Bíblia, que saiu do seu povo para depois resgatar ele.
Ó, Maristela, a escola não tem internet porque não tem fiação eficiente. Cara, é difícil acreditar, viu? Essa é a desculpa que foi dada, né? Agora, se uma pessoa for reclamar é uma coisa. Agora, se for 20 pessoas reclamar, fala assim, cara, vamos comprar essa fiação? Quanto custa essa fiação aqui? Quanto custa a fiação para trocar a fiação da internet aqui? Entendeu? É R$ 2.000. Numa escola que tem 4.000 alunos, quanto custa? 50 centavos? R$ 1? Será que cada aluno não pode dar R$ 10? Ah, mas a população já é pobre. Tinha que ser do governo, que não sei o que lá. Concordo. Tinha que ser o governo. O mundo ideal é esse. Mas não está assim. Se você der R$ 10 para colocar a internet na escola, você vai mudar a realidade do seu filho. Tá certo? Certa vez tentamos contratar a TV a cabo do Fórmula 1. Nossa, Maristela, nem me fala isso. Você tenta mudar a realidade e não consegue, né? É dureza. Fui um museu em Londres, ó o Aldo falando, fui um museu em Londres, aí tinha tudo em 3D, com luz, tudo animado e cheio de alunos das escolas, aprende se divertindo. Não tem como não comparar. Eu concordo, Aldo, concordo. Cara, infelizmente a gente não tem museus, não tem dinheiro sendo destinado para museu, pelo contrário, a gente tem dinheiro aí financiando filme, tá certo? Que está desconstruindo a família brasileira, tá certo? E nega aplaudindo de pé aí, tá louco, velho, tá louco. Meu amigo, em vez de pegar o dinheiro e colocar em museu, em biblioteca. Tem biblioteca na sua cidade? Tem? Você já foi na biblioteca da sua cidade? Quantas vezes você foi na biblioteca da sua cidade? Do lado da minha casa tinha uma biblioteca. Eu morava na Asa Sul. Do lado da minha casa tinha uma biblioteca, Biblioteca Demonstrativa de Brasília. Eu passei a minha infância nessa biblioteca. Infância, meu pai sempre incentivou. Então ele mandava para estudar lá, para... Pergunta se existe essa biblioteca. Ela está em reforma tem 5 anos, cara. 5 anos. E nos 5 anos anteriores estava com infiltração, com um monte de coisa. Loucura. Colégio Militar tem orçamento federal. E aí, Maristela? O governo federal disse que ia implantar os colégios militares nos estados. Os estados não quiseram. Ele ofereceu um modelo para os estados. Os estados não quiseram. A população não quis. A população foi contra. A população foi contra. A Globo foi contra. A Globo fazendo propaganda contra, a população caindo, a população apoiando. Não é questão de dinheiro. A Elisa acabou de falar aqui, né? As nossas escolas têm o maior orçamento, a maior folha são das escolas. Não é questão de dinheiro. As pessoas não querem organização, não querem polícia na escola. É claro que é exatamente isso aí. Se militarizar a escola, vai colocar ordem. O que vai acontecer se colocar ordem? Ó, Maristela, meus filhos estudaram em colégio militar. Você sabe mais do que bem que Ibanez implantou já algumas escolas militares no DF, mas algumas escolas não aderiram. Cara, isso aqui, cara, é óbvio. Sabe por quê? Cara, a esquerda entrou na universidade pública há 50 anos atrás, nos anos 60. Todos os nossos professores em escola pública, principalmente nas áreas sociais, mas em exatas também, eles vêm da escola francesa, da escola europeia, socialista. Toda a geração de professores, eu estudei na UNB e eu fiz matemática e eu percebi, eu vivi isso. Todos os professores, você só estuda a teoria de educação europeia. Só estuda, você não estuda teoria de educação americana. Você não estuda teoria de educação chinesa. Você não estuda teoria de educação coreana. Você estuda teoria de educação europeia. Você pega todo o pensamento europeu, e forma os professores debaixo dessa teoria. Então o professor já sai com essa mentalidade socialista, com essa mentalidade que tudo tem que ser repartido, de que a desigualdade é culpa do político, de que o governo não quer dar a educação. Você vem com essa mentalidade. Os meus professores o meu professor na escola pública veio nessa formação e eu tive dificuldade de romper com isso. Eu tive de romper com esses pensamentos, de mudar o meu mindset. Porque o meu mindset foi formatado dessa forma. Em algum momento eu concordei com eles, eu concordei com essa mentalidade socialista, eu discordei da meritocracia. Aí você vem toda essa geração de professores que foi formado por essas universidades, são esses professores que estão ensinando nas escolas hoje. O que eles estão formando? A próxima geração de acomodados.
A próxima geração de que vão colocar pessoas, culpa em outras pessoas. Essa é a próxima geração. Aqui, ó, a Danúbia falou, desculpa, Danúbia, eu não lembrei, ela é conselheira tutelar. As pessoas querem fazer coisa errada, por isso não querem polícia nas escolas, que seria a própria segurança delas. Caraca! É isso! É isso! As pessoas não querem ser corrigidas. E assim, e por quê? Porque na mentalidade delas isso é ruim. Isso é ruim. Elas têm que continuar coitadinhas. Maristela, eu trabalhava na escola. Os pais acham que o governo tem que sustentar a escola. As escolas fazem coleta seletiva e podem vender o material arrecadado e investir na escola. Olha só que história legal, gente. Olha que história legal. Eu ouvi outro dia. Lá no Nordeste, as empresas, eles lá... Caraca, velho. Qual foi? Eu não lembro qual foi o estado, qual foi a cidade. Foi em Fortaleza. Tem grandes empresas produtoras de castanha de caju. De castanha de caju. A castanha de caju é aquela pontinha do caju, tá certo? Que o cara, ele colhe o caju, tira aquela pontinha do caju e aí ele seca aquilo, ele seca, descasca, sei lá, não sei como é que produz direito. Ele descasca, depois seca aquilo ali e depois frita e vende. E todo o caju, ele era jogado fora, porque a produção de caju, de castanha de caju é muito maior do que o consumo de caju. Aconteceu isso que a Elisa falou, a população se juntou e falou, foi na empresa, algumas pessoas falaram assim, olha, a gente criou uma associação aqui, você doaria esse caju que você está jogando fora? Porque com certeza, não tem, você busca aqui, eu busco. Aí os caras iam buscar o caju e eles produziram um novo tipo de bebida, que é a cajuína. Aqui em Brasília nem tem, eu achei para comprar. É um suco, parece tipo um suco de maçã. Tipo um suco, vende numa garrafinha, só que é suco de caju. Até o gosto é parecido com suco de maçã. Ele é bem doce, não tem açúcar, mas é bem doce porque o caju é bem doce. Eles fizeram uma empresa chamada Cajuína, que é a associação a partir de produtos que estavam sendo jogados fora. Olha a oportunidade que existe no Brasil. Uma empresa nasceu por causa da visão de um cara que viu coisas sendo jogadas fora. Quantas oportunidades estão tendo aí pelo nosso Brasil afora? A Gleice falou aqui. As pessoas se veem apenas como coadjuvantes de uma sociedade e que apenas sofrem com as decisões que são tomadas. Não entendem a necessidade de criar o sentimento de pertencialismo. Concordo com você. Eu coloco a culpa no político, mas eu não lembro que quem elegeu o político fui eu. A culpa é minha. E mais ainda, eu elejo o político e espero 4 anos. Eu não pauto o que ele precisa. Eu não pauto qual é a minha necessidade. Eu não levo qual é a minha necessidade para ele. Eu espero que ele descubra qual é a minha necessidade. Tá certo? Ó, de novo, mídia nos fazendo de massa de manobra. Eu consumo a mídia que eu quiser. Instagram, Facebook, internet, WhatsApp tá aí. Você consome a internet que você quiser. Contra todo sentimento de vitimismo, toda frase de vitimismo. Vamos parar de apontar para os outros, vamos apontar para nós mesmos, tá certo? Falta limite para os brasileiros, falta limite para a gente. Educação totalmente europeia. Eu vivi a realidade do colégio militar, particularmente não gostei. Quem teve dificuldade educacional é subjugado. Minhas filhas aprenderam a falar palavrão nessa escola. Aí, Maristela, eu acredito que não é questão de educação, é questão de princípios. Tá certo? O meu filho estuda numa escola evangélica, que ora todo dia na escola. Tem gente que fala palavrão longe, ele chega falando palavrão aqui. Tá certo? Ele estava estressado, de que ela que mé. Aí eu ouvi, eu falei, vem cá. Eu não falo palavrão, eu não falo isso aí que você falou. Sua mãe não fala, não me interessa onde você falou. Isso é feio. Isso é falta de educação. Se você falar de novo, eu vou lavar sua boca. Gente, passou 2 dias. Esse negócio de você estar em casa é bom, né? De trabalhar em casa. Eu estou trabalhando em casa de manhã, de tarde e de noite. No outro dia eu estava em casa e eu ouvi de novo. Mesma coisa. Ficou nervoso. Que merda! Vem cá. Fomos no banheiro. Vamos lavar sua boca. Lavamos a boca dele. Pergunta se ele falou de novo. Tá certo? Aí faz parte da nossa sociedade. E a culpa não é da escola, né? A culpa não é da escola. A educação da Dinamarca é um exemplo incrível que forma a nova geração. Eu tenho ouvido, ó. A Suíça é exemplo de educação, Dinamarca é exemplo de educação, tá certo? Eu deixaria minhas filhas em escola particular se tivesse condições.
Talvez você não tenha tido condição. Cajuína, caju fermentado, uma delícia. Cara, eu descobri um mercadinho aqui em casa, Elisa, do lado chama Nordestina, que vende, Casa Nordestina, vende, eu comprei também, achei uma delícia. Só que é bem doce. Ameixa cajuína, realmente não encontramos. Quem quiser, tá certo? A Casa Nordestina, vende também lá na feira, na Ceilândia, eles têm uma loja lá também, lá vende. Geraldo Rufino fez do lixo uma fortuna, organizou um mercado de desmante e venda de peças usadas, criou a maior empresa do segmento da América Latina. Já quebrou 6 vezes e é referência. Não sabia, o Geraldo. O cara de Brasília é? Não, o Geraldo Rufino é do Rio, né? É do Rio, eu não sei exatamente. Gente, nosso tempo tá acabando, reloginho vai ligar aí. Muito obrigado quem participou da nossa live. Amanhã eu vou estar com uma empresária, com a Melissa. Era para ter participado na quarta-feira. Ela não conseguiu, acho que agora não vai ter problema. A Melissa é uma empresária também que inventou um negócio que não existia, que é a Mãedoteca. Aparece amanhã aqui, 8 horas, que ela vai explicar um pouco o negócio, como ela criou, quantas vezes ela participou. A live começa às 8 horas da manhã e a gente começa 8 em ponto, tá bom? Quem não assistiu a nossa live aqui, quem não conseguiu pegar a live inteira, ela vai estar no YouTube em alguns instantes. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela participação de todos e amanhã tem mais. Um abraço. Até mais, galera.